Qual que é o sentido da vida? Você já parou para pensar, mas não de uma forma bonita de se responder, de uma forma que todo mundo talvez saiba responder, principalmente se você for cristão, cristã. O sentido da vida é Cristo. Mas no dia a dia, o que que tem feito a gente levantar todos os dias da cama? Talvez o desespero de pagar as contas. Isso tem sido uma das maiores motivações, nos mantermos de pé. Pagar o aluguel, pagar a academia, pagar uma nutricionista, pagar a compra semanalmente ou mensalmente, o sentido da sua vida tenha sido simplesmente sobreviver, aguardando sábado e domingo, aguardando o feriado de Natal, a virada do ano, o ano novo que vem, 2026. Eu gravo esse vídeo em dezembro de 2025 e por isso eu falo isso. E eu falo inconscientemente, essa é a esperança que vem às vezes no nosso coração. Eu tava pensando hoje, refletindo hoje, que isso tá errado. Essa esperança e essa paz somente em feriados, somente em fins de semanas, somente quando eu não tenho a responsabilidade. Às vezes a sua esperança tem sido o seu trabalho, tem sido a sua loja, tem sido seus filhos, tem sido o seu casamento. E isso são coisas tão boas que Deus ele deixou pra gente. Mas quando se tira a alegria nessas coisas, quando o trabalho ele já não faz mais sentido, quando a alegria de até ter as contas em dias, ter as contas em pagas, eu não estou falando nem em dívidas, mas quando se tem até isso, pelo menos o mínimo do que se busca todos os meses, toda semana, a segunda, quando se tem isso, quando isso se vai, o que que resta pra gente? Quando a alegria nessas coisas já não se vem mais. E esses dias eu pensei que eu estava entrando em depressão, porque mesmo indo à igreja, mesmo tendo um coração em Cristo, eu me vi perdendo a alegria totalmente nessas coisas e eu não entendia o porquê. Se eu dizia com a minha boca que a minha alegria era Jesus, que o meu sustento era Jesus, se eu entendendo, muito entendido o sacrifício, todo mundo sabe que Jesus morreu por nós. E isso deveria ser o suficiente, nós falamos que isso é o suficiente, mas se você for colocar na vida, se você for olhar para a vida que a gente leva no dia a dia, isso não é o suficiente. Isso é alguma coisa que distante, porque o que eu vivo agora é o que eu vivo agora. Os meus problemas de agora são mais reais e eu me apego a eles. Os meus sonhos que eu tenho que realizar enquanto eu sou jovem, ou talvez eu nem seja tão jovem, mas assim, é mais importante. E eu me peguei, e às vezes você também tenha estado assim, se sentido assim, aonde todas as coisas que tinha feito sentido não estavam mais fazendo sentido. Às vezes pode ser a sua carreira. No meu caso, eu tenho uma loja. E todos os dias eu acordava muito feliz com essa loja. Já tem 5 anos que eu trabalho com isso e eu tenho vivido para isso, eu tenho me entregado a isso, eu tenho estudado, eu tenho ensinado mulheres a vender, eu tenho. Isso de repente foi tirado de mim, não a loja, mas esse amor, essa paixão por fazer. E eu sempre fui uma pessoa que preguei e digo sempre que se você não ama o que você faz, não faz sentido você continuar fazendo. Não faz sentido você permanecer naquilo que é da boca para fora. Se não te queima e aquilo que me queimava no meu coração, que era a minha loja, ela não tinha mais feito, não estava mais fazendo sentido, não está mais fazendo sentido e de repente eu me vejo perdendo o chão. E talvez você esteja numa situação nessa, não com um empreendimento, não com uma loja, mas talvez com um casamento. Eu não sei nem por que eu tô fazendo esse vídeo, mas eu quis abrir, eu não tenho esboço, eu não preparei o que eu vou falar tudo que eu tô sentindo no meu coração. E às vezes a gente sente, a gente tem aquela de um dia para o outro, ou acontece uma progressão de que aquilo que fazia sentido passa a não fazer mais sentido. O trabalho,
O casamento que às vezes nem tá com problema. Os filhos que eram tantos sonhos e nós colocamos esperança. E eu comecei a esses dias a colocar uma esperança de que meu casamento é maravilhoso, eu tenho um marido maravilhoso. Talvez falte um filho e eu comecei a me planejar para ter um filho. E eu comecei a me ver colocando a minha esperança em coisas, em pessoas, em objetos e nessa vida. E eu vi que estava errado. Quando essas coisas são tiradas do seu coração, o que que sobra? Sobra a consciência de que Jesus ele não tem sido o suficiente. E quando eu falo de Jesus ser o suficiente, Deus ser o suficiente, eu preciso te explicar por que que ele tem que ser o suficiente. Por que que Deus ele é suficiente nas nossas vidas. Eu não sei se alguém já te explicou por que que Jesus morreu na cruz. E a gente fala automático, eu amo Jesus porque Jesus morreu na cruz por mim. Mas por que que ele teve que morrer? Por que que ele não só me deu a salvação, ele só não me amou e me retirou do pecado, do lamaçal do pecado, como todo mundo diz? Por que que ele só não me amou? Por que que um Deus, ele mandaria pessoas ao inferno? Eu quero te explicar brevemente, só para você entender o porquê que Cristo ele tem que ser suficiente nas nossas vidas. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva, e quando houve a queda, a desobediência de um homem, de uma mulher, num estado perfeito, num estado santo, onde Deus o tinha ali conversando com eles todos os dias, na viração do dia, Deus estava lá. Olha que coisa mais maravilhosa que pode se ter, né? A voz de Deus falando com você todos os dias. E eles não valorizavam, eu acho, a certo ponto, porque eu acho que se tornou comum, se tornou natural ter a presença de Deus. Então, Deus, ele permite, e muita gente pergunta por que que Deus permitiria, por que que ele deixou Eva pecar, por que que Deus não apareceu, por que que Deus não retirou o fruto da mão, por que que Deus permite? Porque ele queria filhos que o amassem pelo que ele é, e não pela força, porque o amor, ele é natural. E quando você tira isso de alguém, não se torna amor. Aquilo se torna aversão. Muitas pessoas, eu acredito, que tenham uma aversão a Deus por entender, não, porque eu tenho que aceitar Jesus, porque senão ele me joga no inferno. E isso tem sido entendido por entender errado. Ele coloca duas opções para Adão e Eva e diz: aqui tem um fruto que você não pode comer, o do resto que eu te dou aqui, ó, tudo é para você, mas esse você não come. E quando Eva decide comer, ela decide desobedecer, ela escolhe algo que não era dela para a vida dela. E assim ela leva o seu marido junto, e o marido vai junto e cai, e o homem se coloca no inferno. Eu quero que você entenda que o amor a Jesus não se trata de uma obrigação de que se você não amar, você está no inferno. Você o ama porque ele te tirou de lá, de uma decisão que você pode falar, mas eu não fui Eva e Adão, eu não pequei lá, eu não escolhi isso, eu nasci com essa carne pecaminosa. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória. E mediante a uma escolha de meras mortais formigas que nós somos, porque se você observar, nós somos tão pequenas, nós somos tão insignificantes, se você olhar para a grandeza de tudo que há, de toda a criação, do planeta Terra, do universo, do mar, se você olhar o quão insignificante você é, Deus ele ainda olha para um homem caído, desobedecido, desobediente, que não ouviu a sua voz e que deseja seguir o seu próprio intuito, as suas próprias motivações. E Deus ele intervém de uma forma. E respondendo a pergunta, então, por que que ele não simplesmente veio e falou: você está salvo? É só você acreditar que eu existo. Porque não haveria uma entrega. Eu quero que você entenda que
Nunca, jamais o seu coração ele será entregue a Cristo se você não entender o tamanho da entrega de Deus a gente, a nós. Essa sensação de busca, de satisfação em qualquer outra coisa, em suficiência em outras coisas, e Cristo não tem sido o suficiente por conta da falta desse entendimento de quem Cristo é. Um Deus que se fez homem. Imagina, ele se entregou dessa forma e muitas vezes nós não valorizamos. Imagina se ele só tivesse dito: você está salvo, creia em mim, sem haver um sacrifício, sem haver uma entrega. Nós não acreditaríamos, nós não entregaríamos por um Deus que nós não conheceríamos, um Deus que autossuficiente, que não precisando de nós, por que ele iria me salvar? Mas precisaria de uma entrega da parte dele. Não porque ele precise, é justamente isso que se torna isso algo incrível, porque ele não precisava. Ele é autossuficiente. Mas vendo a sua criação necessitada e vendo, porque Deus ele conhece nós de uma forma tão intrínseca, tão interior, e ele vê o futuro, ele vê o antes, o depois, ele é atemporal, ele entende o que você nem imagina. Ninguém é capaz de entender com você falando com as suas próprias palavras. Então, foi necessário ele se dobrar numa cruz. Foi necessário ele se fazer homem, mesmo ele não precisando, para que o homem visse um Deus no seu lugar. Como que você se rende a alguém superior se essa pessoa não te entenderia? Mesmo que essa pessoa te diga: eu te entendo. Às vezes a gente quer discutir com alguém e a pessoa fala: eu te entendo. Não, mas você não está no meu lugar. Não tem como você me entender se você não está no meu lugar. E às vezes o próprio Deus dizendo: eu te entendo, você diria, no fundo: o Senhor não me entende porque o Senhor não sabe o que é ser humano. O Senhor é Deus autossuficiente. Mas a Bíblia fala que, mesmo ele sendo Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas ele se transformou em forma humana sem ele precisar, só para fazer o homem entender que ele entende o homem. Eu não sei se eu estou conseguindo te explicar isso de uma forma que entra na sua cabeça, mas foi a forma que Deus encontrou de fazer o homem entender que Deus o entende. Nós somos formigas. Anda no chão e você olha por formiguinhas trabalhando o tempo todo e pegando as folhinhas e dali para cá, dali para cá. São tão insignificantes, a gente olha e fala: daqui a pouco alguém pisa e morre. Eu me imagino uma formiga e Deus olha e ama. Como eu posso amar uma formiga insignificante? E ele simplesmente nos amou. E enquanto você não entender isso, ele não será o suficiente na sua vida. Enquanto você não compreender o tamanho da sua entrega, de que ele passou por tudo. Imagina se um Deus se desfazendo de tudo que é para sentir na pele. O que o homem sentiu: angústia, temor, tremor, e se entregou. Foi uma escolha dele. E a única coisa que ele pede é que a gente creia. Creia no sacrifício. E às vezes você diz: eu creio, mas você não entendeu isso ainda. Ou até esse vídeo você não tinha entendido o tamanho. E não é só crer da boca para fora. Não é só algo que você, como um espelho, você olha e daqui a pouco esquece como é o seu rosto ou como que está o seu rosto. Mas é algo intrínseco que você precisa se aprofundar e entender. E talvez nesse vídeo você tenha entendido um pouquinho mais, assim, do que verdadeiramente foi o sacrifício, mas ele deixa a sua palavra para que nós entenda. E nós não lemos. Nós não temos interesse, porque isso não tem sido a nossa esperança. Nós não temos olhado para isso como algo maravilhoso, um Deus
que se sacrifica. Porque se você, a partir desse vídeo, se isso entrou um pouquinho na sua cabeça e você entende o tamanho disso, você vai querer conhecer mais. O seu coração, ele vai se entregar, mas como assim? Como que eu entendo? Às vezes esse vídeo te deixou um gostinho de quero mais, de como que eu conheço? Como que eu sei mais? Como que eu me aprofundo mais nesse Deus? E essa é a esperança que tem que queimar no seu coração de um Deus que não só te veio e para mostrar quem ele é, mas ele nos prometeu e disse que aonde ele está, nós estaremos. Então, essa é a nossa esperança. E enquanto isso não for de verdade enraizado no nosso coração, nós vamos colocar a nossa esperança no salário do final do mês. Nós vamos colocar a nossa esperança na família que nós vamos construir aqui. Nós vamos colocar a nossa esperança em pessoas, em negócios, em sucesso. E essas coisas são ótimas, essas coisas são maravilhosas, mas eu imagino quem entra em depressão, que eu acho que eu quase entrei nisso nesses últimos meses, e quando essas coisas elas não fazem mais sentido. Ou para quem tem todas essas coisas e o que você diz para essa pessoa? Qual que é a esperança dessa pessoa? Ela não entende ou não entendeu ao certo a verdadeira esperança que é Jesus. Não só ao pé da letra das palavras, mas de uma forma que você entenda a sua insignificância e a significância de um Deus que se fez como você. E isso te faz render de uma forma que você fala, eu não preciso de mais nada. E não é que você vai largar tudo e você vai sentar e esperar que Jesus volte, mas a sua esperança, as suas motivações, a sua alegria será independente de todas as outras coisas. Eu postei no meu Instagram hoje uma foto. Toda vez que eu olho para essa foto, eu até coloquei ela na capa do meu celular, é eu no mar, e eu lembro que foi a primeira vez que eu fui no mar, que foi esse ano, eu conheci o mar, e a gente vê o mar na televisão, a gente vê o mar por fotos, e a gente acha que conhece o mar, né? E eu até nunca tive nenhum interesse de conhecer o mar, porque para mim, eu achava que não era interessante tomar banho no mar, porque é água salgada e eu sempre, na minha cabeça, preferia piscina. Quando eu chego na beira da praia e eu olho para aquela imensidão, a sensação que eu tive, eu descrevi nesse post que eu fiz hoje no meu Instagram, foi um pouco de desespero, de angústia. O primeiro impacto. Eu não sei se você já sentiu isso quando você viu o mar pela primeira vez, comenta aí. Mas essa sensação de angústia, de desespero, assim, foi uns 5 segundos. Eu não sou nada. Aquelas ondas vinham e eu pensava, se essa onda dobrar aqui, ela me leva, eu morro e acabou a minha vida. E essa é a sensação que vem assim, e do mesmo instante veio no meu coração, isso durou por uns 5 segundos, uma paz. Porque a Bíblia fala, eu não vou pegar aqui agora, eu não sei de cabeça, mas um versículo que diz que ele pega os mares com a palma da sua mão. E ao mesmo tempo que veio esse versículo na minha cabeça, me veio uma paz. Porque o mesmo Deus que pega aquele mar imenso diante de mim, que os meus olhos eles não conseguiam ver o fim, ele me amou. O mesmo Deus que abraçou, que pega o mar com a palma da mão, foi o Deus que se colocou e se pendurou em uma cruz. Então você olha para a imensidão de um mar e você imagina que o meu Deus, ele é muito maior, que ele pega na mão e esse Deus se pendurou em uma cruz por causa de mim. Isso te constrange. E foi onde eu me coloquei na minha insignificância e me senti uma formiga. Que eu escrevi lá, eu me senti uma formiga e uma formiga especial. Porque essa é a sensação que a cruz nos traz. É essa sensação que ela tem que trazer no seu coração. É por isso que ele se entregou, para nós termos essa consciência de que ele não precisava.
Então não foi meramente porque Deus não me salvou, não disse, não foi lá e me salvou. Eu me perguntava muitas vezes, mas ele fez isso para nos mostrar, eu não precisava. Você é pequeno. E no meio da sua insignificância eu te amei, eu te resgatei. E aí você olha para isso e você não consegue pensar em qualquer outra coisa a não ser agradecer, a não ser se render. E eu chorei em frente ao mar. Isso aconteceu assim em minutos na minha própria cabeça, de entender o tamanho do amor por mim, alguém insignificante. E eu ainda, na legenda também desse post, eu falei que a formiga que se sentiu especial e o único desejo do coração é fazer com que outras formigas se sintam de uma forma também especial, se sintam amadas. E eu não sei o quanto você tem se culpado ou tenha se sentido incapaz. E olha, eu vou dizer, você é mesmo. Nós somos incapazes. Imagina se Deus nos entrega a nossa própria sorte, o que seríamos de nós? Mas Ele nos criou e nos guarda dentro de um globinho terreno e nos ama e Ele só espera que você o reconheça. O que eu preciso fazer, Wilene, para que Ele me ame? Ele já amou. Ele amou a todos. É, é reconhecer. Sabe isso que eu te expliquei? Essa consciência, essa consciência de graça, que é somente graça. É isso que você precisa fazer. Mas eu tô no erro, tô em adultério, eu não sei o que eu faço. Levanta a sua mão na situação que você tá, mesmo em pecado. Peça perdão e fala, Senhor, eu quero mudar a partir de hoje. Eu quero servir ao Senhor. E aí o Espírito Santo ele vai vindo no seu coração e vai te mostrando. Eu não preciso falar para você aqui tudo que você tem que fazer para você servir. Porque não se trata do que você pode fazer, sabe? Nunca vai ser sobre o que você fazer. Só que quando você encontra essa consciência, você quer abandonar o pecado. Você não fica mais confortável no pecado. Naquilo que te afastou de Deus, você não vai querer mais pecar. Por mais que isso seja impossível, a gente vai pecar até a volta de Cristo, mas que seja sem planejar, sem nós sabermos, sem nós vermos. Agora, quando você entende, você não quer, você se desvia do mal, você se desvia da aparência do mal, você se desvia de tudo aquilo que você sabe que desagrada a Deus, porque você quer agradá-lo, porque ele fez mais do que o suficiente para nossa vida, ele nos trouxe a salvação, e isso vai vindo no seu coração, sabe? Que o Espírito Santo te mostre a partir de hoje, a partir de agora, tudo dentro tudo que o desagrada, que arranque do seu coração todas as suas fraquezas, todos os seus vícios, tudo aquilo que não o agrada, ele vai tirando do seu coração. Não pense que você vai conseguir sozinha, não pense que você vai conseguir vencer esse pecado, esse vício, essa fraqueza sozinha. Se agarre a ele. Quando você cair, você se agarra e fala, Senhor, me ajuda, me transforma, me afasta, me tira disso, me tira desse lamaçal, e se entrega, sabe? E ele vai te dar a capacidade, porque além de nos salvar, além de se entregar, ele nos capacita a vencer tudo aquilo que nos afastava dele, todo vício. Você não sabe, Lino, que o meu vício, é qualquer coisa. Ele nos capacita, ele vai te capacitar, mas você precisa entregar, você precisa declarar com a sua boca e você precisa decidir a partir de hoje, eu quero uma vida diferente. E fale com a boca, proclame, fale alto no seu quarto, feche a porta e diga e faça essa oração. E você, a formiguinha insignificante, você olha para todas as outras formigas que estão perdidas e que estão buscando coisas vãs, estão colocando as suas esperanças em tantas pessoas, em tantas coisas, e colocando a sua esperança que Jesus ele vai resolver todos os seus problemas terrenos, ele vai realizar todos os seus sonhos, e ele pode fazer isso, porque ele é maravilhoso, porque além de se entregar e nos dar a salvação e devolver aquilo que foi se perdido, ele ainda nos dá o privilégio de vivermos bem, de comermos, de acordarmos e de desfrutarmos de toda a sua criação, porque ele é bom. Mas não coloque a sua esperança e não coloque Deus neste lugar de realizador das suas coisas, dos seus sonhos.
mas se coloque no lugar de rendição. É muito fácil a gente se perder ao longo dos dias. Você vê esse vídeo hoje, amanhã, depois da manhã, talvez venha um problema e você se esqueça. É muito fácil a gente se perder. A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você não quer se perder, se você não quer se esquecer dessas coisas, ele deixou a sua palavra escrita, aonde conta toda a sua história, de como começou. Não tem como permanecer se você não ler a palavra. Se você não conversar com esse Deus. Eu não sei como orar, eu não entendo quando eu vou ler, eu não entendo. Peça. Em Tiago capítulo 1, não vou lembrar o versículo, fala que peça, aqui não tem sabedoria, peça que ele dá liberadamente. Coloca a mão na sua cabeça e fala, Senhor, eu não entendo isso aqui, mas eu quero te conhecer. E quando você entende tudo isso que eu falei aqui, a busca na palavra, a oração, ela não se torna um peso. Algo que tenho que fazer porque eu preciso agradar a Deus. Não! Ela não se torna um peso, ela se torna um momento de que eu quero entender. Quando você entende esse Deus, por que ele fez isso? Ele só me amou assim de graça. Você quer entender mais dele. Você quer compreender mais quem é esse Deus. E você quer se entregar. E você vai se perguntar: como que eu posso, Senhor, então ser útil? Como que eu posso te agradecer? Porque não há nada que a gente possa fazer para ser grato. Mas quando vem esse sentimento, essa consciência, o desejo é de conhecer mais a Deus. O desejo é de entender mais sobre quem Ele é. E é esse o sentimento, é com essa vontade, é com essa curiosidade de entender e se permanecer na palavra que você vai conhecer mais de Deus, que você vai permanecer. Porque nós somos feitos de duas naturezas, carne e espírito. O espírito, ele te lembra, ele te traz à memória que você não é daqui, que você não foi criado aqui, mas temos uma carne que ela rejeita. Então, todas as vezes que você não espere você ter uma vontade, você ter um desejo, nossa, estou morrendo de vontade de ler a Bíblia. Alguns dias isso acontece, de você querer ler, mas tem dias que você não quer saber, você não quer orar. E você ora, fala, e seja sincera, sabe? A sinceridade, fala, Senhor, eu não tô afim de falar contigo hoje, mas eu sei que eu preciso. Não é porque o Senhor precisa ver que eu estou te buscando para o Senhor me abençoar. Tira isso da sua cabeça. O momento de devocional não é para você mostrar para Deus a performance e que você está tirando míseros 30 minutos, 20 minutos, 1 hora do seu dia. Ele não precisa disso. Ele precisa de um coração rendido, um coração entendido de quem ele é. Um coração que fala, Senhor, eu não tô afim, mas eu preciso do Senhor. Então, abra bem a mente, você ora ali com a sinceridade. Não tô afim de orar, não quero orar, mas Deus, louvado e bendito seja o teu nome. Não me tires de mim o teu Espírito Santo, não retires de mim a tua presença. Esteja comigo no dia de hoje, fala comigo através da sua palavra, me dê entendimento do que eu tô lendo, porque eu tô lendo, eu não tô entendendo nada. Compre uma Bíblia de estudo que vai dar uma explicação melhor. Não sei, busca interesse, a gente é, se interessa por tantas coisas, busca entender tantas coisas na escola, no estudo, na faculdade, mas nós não buscamos entender a palavra de Deus, de um Deus que se fez humano e se pendurou numa cruz. Nós não temos o interesse de saber quem ele é, só o interesse de que ele pode nos fazer. Miserável criatura é essa que nós somos? E busca, não vai vir baixar um download na sua cabeça do nada. Leia a palavra, busca. Não porque você quer algo em troca, não porque você vai ser salvo. Você não se compra a salvação lendo a Bíblia. Mas quando você entende que você é um salvo e você entende tudo que eu falei aqui, é impossível você querer viver a sua vida sem isso. Porque um salvo, ele ama. Busque em Deus a esperança, em Jesus a esperança. Que quando eu desligar esse vídeo, que você feche a porta do seu quarto, que você chora as pitangas a Ele e fala, Senhor, me dê esse coração, arranca de mim todos os meus sonhos, me dê esse coração voltado a Ti.
e busca constantemente que você vai crescendo de fé em fé e que a esperança e a sua alegria a partir de hoje seja essa. Entenda, você já é salvo, você não precisa. E se você não declarou isso ainda, que na sua casa mesmo, onde você estiver, levanta sua mão, fala: Senhor, eu te aceito como meu Senhor, o único Salvador. Eu te aceito na minha vida, entra na minha casa, na minha família. E isso, quando você vir esse sentimento, essa certeza da sua salvação, porque você já é salvo, não precisa mais fazer nada. Você vai querer falar isso para as outras pessoas, você vai começar a interceder para a vida de outras pessoas, você vai querer que outras pessoas encontrem aquilo que você encontrou, porque é impossível você encontrar algo tão precioso e você não levar aqueles que você ama. E eu fiz esse vídeo porque eu amo vocês, porque houve um amor no meu coração, porque houve esse entendimento de uma quase pós-depressão, de entender que a minha esperança não estava em Cristo, mesmo eu sendo criada no lar cristão. E eu espero que esse vídeo tenha falado com você de alguma forma, você tenha entendido um pouco do sacrifício de Cristo, que é muito mais profundo. Eu expliquei aqui das minhas palavras mesmo, e que você possa buscar cada vez mais, buscar um lugar para você congregar, um pastor para te direcionar, e buscar a palavra também, não somente ir à igreja, mas buscar por si também e pedir ao Espírito Santo para iluminar a sua mente. E deixa nos comentários alguma coisa, se o Espírito Santo te clareou aqui, porque até nisso, até nesse vídeo, não sou eu a graça de fazê-lo, a consciência a vontade de fazê-la não vem de mim, mas vem dele, que usa até as suas formiguinhas de alguma forma para que outras formiguinhas sejam felizes e encontrem a verdadeira esperança.